Doutora, você fez um vídeo polêmico falando sobre implante sem enxerto, mas eu quero saber mais sobre isso, porque você só fez um vídeo. Fala mais sobre essa tal de implantase, por favor. Olá, para quem é novo aqui, meu nome é Daniele Salles, eu sou dentista e sócia da Clínica Leira aqui em Brasília. Então, eu quero falar, tenho recebido muitos pacientes querendo saber mais informações sobre essa técnica nova, né, de implante sem enxerto, quando precisa fazer enxerto, né, uma nova alternativa. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso pra gente tirar um pouquinho das suas dúvidas, tá bom? Gente, então vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu quero dizer para vocês que na descrição do vídeo tem todos os nossos contatos, tem o WhatsApp da clínica que você vai falar com o Ramon pode tirar suas dúvidas, ele agenda consulta online, consulta presencial, tá bom? Tem o meu contato pessoal, meu WhatsApp pessoal, tem os contatos da clínica das redes sociais e o meu pessoal também, o Instagram, o Facebook, tem o site da clínica, então assim, você consegue entrar em contato com a gente facilmente, tá bom? É só entrar na descrição do vídeo, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com a gente que a gente tira, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos uma empresa que chama CPMH, que ela trouxe para o Brasil essa tecnologia, que é a Implantase, que hoje em dia eles estão chamando de Custom Life, tá? Mudaram o nome. Então, o que é isso? É uma peça em titânio impressa para aquele paciente. Então, uma prótese em titânio específica para o osso daquele paciente. Você faz uma tomografia computadorizada da sua face, tá? Naquela região onde está faltando osso, vai vir uma peça em titânio feita para você, então não encaixa em outra pessoa, só encaixa em você, e aquilo ali vai substituir os implantes, tá? Por que que isso é tão revolucionário, tá? Nos implantes, por exemplo, se eu vou fazer um implante comum, eu preciso que tenha osso aqui numa altura X para entrar o parafuso, então no mínimo ali uns 7 milímetros, tá? Pra gente colocar um implante curto, que é um implante que eu particularmente já não gosto. Eu gosto de colocar pelo menos um implante de 10, 11 milímetros, tá? Então, eu preciso pelo menos dessa altura e preciso de uma espessura de pelo menos 7 milímetros também, 6 no máximo, estourando 5 milímetros, porque a gente precisa que tenha osso ao redor de todo o implante. Então, se a pessoa não tem essa espessura mínima, não tem altura mínima, ela precisa fazer o quê? Um enxerto ósseo, para ganhar ou em altura ou em espessura. Essa placa de titânio, tá? Então ela é uma tela de titânio que vai ficar ali adaptada nessa região do osso, onde você não tem osso suficiente para colocar o implante, tá? Ela é fixada com vários parafusinhos curtinhos, tá? Esses parafusos eu não preciso ter uma super espessura e uma super altura, porque eles são pequenos e são finos, só que são vários. Então essa é a diferença. Tem uns pacientes que falam assim, mas como assim? Eu não tenho osso para o implante, mas vai ter osso para fixar essa tela de titânio, tá? E outra, essa tela ela pode se estender para regiões aqui embaixo, por exemplo, onde você tem um osso mais grossinho, que quando eu for colocar o implante, para mim aqui embaixo não vai mudar nada, eu preciso de osso aqui em cima. Mas para a tela eu posso fixar ela lá embaixo. Se for em cima, às vezes a gente fixa a tela aqui nesse osso, lá no céu da boca, enfim, a gente procura regiões que você tem uma estrutura óssea para fixar esses parafusos que são menores, mas são vários, para fixar essa tela em titânio, tá? Então, é muito revolucionário porque um tratamento de enxerto ósseo, ele tem uma duração mais longa. Você precisa, por exemplo, fazer o enxerto, vai esperar 4 a 6 meses para o enxerto cicatrizar, depois vai colocar o implante, vai esperar mais 4 meses para ele cicatrizar. Então, você vai ficar aí entre 8 a 10 meses até você colocar o dente definitivo. Com a Implantase, em uma semana você está com o dente. Então, essa é a grande revolução. É um tratamento mais rápido, tá bom? Só que tem o seu porém, tá? Qual que é o porém da Implantase? Nem sempre dá para ser feito em consultório. Às vezes precisa ser feito em anestesia geral em hospital. Quando, doutora, precisa ser feita anestesia geral no hospital? Quando é feito todos os dentes de uma arcada, superior e inferior, tá? Se for em cima e embaixo, todos os dentes que você quer substituir, para fazer esse aqui, que a gente chama de protocolo, né, dentadura fixa, tá?
o ideal é que seja feito em hospital com anestesia geral, tá? Ah, se for só de um dente, eu posso fazer implantais? Pode. A Custom Life pode fazer. Só de um dente, aí pode ser feito no consultório. Ah, é só uma das arcadas, dá para ser feito no consultório? Dá, a gente pode fazer no consultório com sedação para não ficar tão desconfortável para você. Então, dependendo do tipo de cirurgia, da quantidade de dente que você quer substituir, se for uma cirurgia mais extensa, tem que ser em hospital, já não dá para fazer em consultório. Sendo que no consultório eu consigo fazer o enxerto, consigo fazer todos os implantes, todos os outros tratamentos eu consigo fazer em consultório, tá? Qual é a outra segunda desvantagem da implantais? É o custo. E muitos pacientes têm me questionado muito sobre essa questão do custo. No primeiro vídeo eu falei que o plano de saúde pode cobrir esse tipo de cirurgia. Gente, não é em todo caso que eles cobrem. Não é fácil de você conseguir uma autorização dessa. Por quê? O plano de saúde ele não autoriza implante. Nenhum plano de saúde vai te pagar implante. Porque você tem outras formas de substituir um dente que não seja implante. Então eles acreditam que seja uma coisa estética, apesar de não ser, tá? É muito mais funcional. Mas quando a pessoa tem uma reabsorção severa do osso, como nessa mandíbula, por exemplo, tá? Teve uma reabsorção severa aqui, tá? Então eu perdi muita estrutura óssea. Eu preciso reconstruir essa estrutura óssea para devolver função para o meu paciente. Percebeu que tem toda uma fala diferenciada? Nesses casos, alguns desses casos, em alguns planos de saúde específicos, a gente tem conseguido a autorização e aí o plano de saúde paga o custo da prótese, tá? Não paga a instalação da prótese, paga o custo da prótese. Por que não paga a instalação da prótese? Porque é um procedimento novo que não está no rol da ANS, tá? Termos técnicos que eu tô falando aqui, mas não tá na tabela lá do convênio, tá? Esse procedimento. Então, e eu, por exemplo, se fosse para ser feito comigo, por exemplo, eu não faço cirurgia pelo plano de saúde, eu só faço cirurgia particular. Já algum cirurgião que faça pelo plano de saúde, não vai estar lá na tabela do plano de saúde, então ele vai ter que te cobrar de forma particular. Então, o convênio, em alguns casos, quando tem reabsorção óssea severa, quando o paciente realmente precisa ter uma reconstrução para devolver a função mastigatória para aquele paciente, em alguns planos de saúde a gente tem conseguido autorizar. Eu tô falando dessa forma para você ver que não é uma coisa fácil. O paciente fala assim, não, eu tenho um plano, então o plano vai pagar. Não, não é bem assim, tá? A gente tem conseguido aos pouquinhos a autorização de alguns convênios, mas não é algo fácil de se conseguir e não são todos os casos que conseguem. Teve paciente, por exemplo, meu, que tinha 50 anos de idade, que ainda tinha osso na frente, por exemplo, teria que fazer enxerto só atrás. O convênio não vai autorizar, tá? Não vai autorizar. Se você ainda tem estrutura óssea que com enxerto ósseo dá para resolver tranquilo, não vai autorizar, tá bom? Bom, mas vamos falar então de valores. Eu não consigo falar de valores para vocês aqui porque cada caso é um caso. Aquela coisa que a gente fala que o paciente fica irritado porque quer que a gente tenha uma tabela para dar para ele, tá? Mas eu vou falar em porcentagens. Então, se você for fazer, por exemplo, um protocolo superior, tá? Essa peça aqui. A prótese é a mesma prótese se você fizer enxerto e implantes ou se você fizer a prótese em titânio, tá? Implantais. A prótese é o que você vê, o que fica para fora da gengiva, ela é a mesma, sendo uma técnica ou outra. Então, o preço dela não vai variar. O que vai variar é a parte cirúrgica, tá bom? Então, a parte cirúrgica da implantais, se você for pagar o custo e a instalação, você vai gastar, em média, 50% a mais do que você gastaria com o enxerto e com os implantes. Então, se você tem aí mais ou menos o que você, já o gasto que seria do enxerto e do implante, acrescente aí mais, você vai pagar mais ou menos o dobro do que seria, tá? Então, você tá gastando ali quase que 2 vezes mais do que você gastaria na técnica do enxerto e do implante. Ah, mas é feito em uma semana. Beleza. Se você tem um valor para investir, ótimo, tá bom? Ah, doutora, é para fazer um dente só. A mesma coisa, tá? Então, é uma tecnologia muito cara,
você vai gastar mais ou menos o dobro do que você gastaria fazendo enxerto e implante, que é a técnica convencional, tá bom? Bom, e se o plano de saúde pagar o custo da peça? Aí não, aí vai ficar mais barato, você vai gastar mais ou menos a metade do que você gastaria com a técnica convencional de enxerto e implante, tá? Então, o plano de saúde cobrindo essa parte, assim, ainda lembrando, se for para ser feito com o plano de saúde pagando o custo, é necessariamente feito em hospital com anestesia geral, já não é mais no consultório, tá? Então, se o plano de saúde vai pagar o custo, e aí repito, se for de um dente só, ele não vai pagar, ele só paga realmente quando tem reabsorções ósseas severas de todo marcada, tá? Se for de um dente, 2 dentes, 3 dentes só, ele não vai pagar, tá bom? Então, se o plano de saúde for cobrir todos os custos, você vai pagar mais ou menos metade, às vezes 60%, 70% do que seria a técnica convencional. Aí depende muito também de onde você fez o orçamento, de quanto que cada cirurgião está cobrando. Eu tô falando mais ou menos para vocês terem uma ideia, tá? Não cobrindo o convênio, vai pagar o dobro. Cobrindo, vocês vão pagar 50% a 60% do que você pagaria, tá bom? Da técnica convencional. Bom, agora eu quero saber, doutora, como é que vai ficar isso na minha boca, tá? Os implantes, quando a gente faz enxerto e implante, os implantes ficam cobertos pela gengiva e você só vai ver a prótese que fica do lado de fora, como tá aqui. E se for essa tela em titânio? A mesma coisa, tá bom? Ela fica toda por baixo da gengiva, você não vê peça nenhuma. Então, o resultado final é exatamente o mesmo. Esteticamente, fica exatamente a mesma coisa, tá? Eu só mudei a forma de prender isso aqui no seu osso. Mas o que você vê no sorriso, quando levanta a gengiva, vai ser a mesmíssima coisa, tá? Ah, mas não vai ter cicatriz? Vai ter cicatriz, mas com enxerto você também tem cicatriz e o corte geralmente são nos mesmos lugares, tá? A recuperação de uma cirurgia de enxerto e implante é muito mais simples do que a recuperação da instalação dessa peça em titânio, porque ela é uma peça extensa, tá? Mas também não é uma recuperação super complexa, não. Fica um pouquinho inchado, não é uma cirurgia que traga muita dor, mas é mais simples a do enxerto e do implante do que essa da implantase. Só que da implantase é um pós-operatório só, enxerto e implante seriam 2 pós-operatórios. Você não vai sentir a prótese passando o dedo, tá bom? A pessoa fala assim, eu quero saber se passando aqui o dedo eu vou sentir, tá? Você pode sentir se for em região na mandíbula, por exemplo, que a gengiva é mais fininha, pode ser que passando o dedo você sinta que tem umas regiões mais elevadas, tá? Mas não vai machucar, o metal não vai te machucar, nada disso. Agora na maxila, que a gengiva é mais grossinha, você não vai sentir, tá bom? Só se for em algum dentista especialista que for te apalpar, pode ser que ele sinta. Senão, isso não vai mudar em nada. E apita, doutora, no raio-x do aeroporto, do banco e tal? Não vai apitar, tá bom? Agora, é um material metálico, então, por exemplo, se você precisar fazer uma ressonância magnética, você tem que depois informar, assim como é com o implante dentário, tá bom? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha tirado essas dúvidas. Como eu falei, é uma técnica nova, tá? Tá no Brasil há pouco tempo, foi ano passado que chegou no Brasil, a gente conseguiram o registro da Anvisa e tudo, então já tá tudo certinho. Mas não são todos os cirurgiões que estão habilitados a fazer, então tem vários que nunca fizeram, que não conhecem a técnica. Então é importante que você procure se informar isso com seu cirurgião bucomaxilofacial, se ele tem feito essa prótese customizada em titânio, tá? Então a gente fala assim, você faz a prótese customizada em titânio para instalar o protocolo, para instalar um implante unitário, tá? Então não são todos que têm. A empresa CPMH que fornece, ela é aqui de Brasília, mas ela fornece para outros estados também. Eu atendo em São Paulo, por exemplo, então eles também têm fornecido para pacientes de São Paulo. E acredito que em outros estados também vocês podem entrar em contato com eles pelo próprio site da CPMH para se informar se no seu estado eles conseguem fornecer esse tipo de material. E aí conversa com seu cirurgião, às vezes você consegue
que ele faça, tá bom? Bom, por ser casos novos, a gente não tem também, às vezes o paciente fala assim, eu queria falar com um paciente que colocou isso já há muito tempo. Não tem caso de pacientes que estão com isso há muito tempo, isso chegou ano passado, tá? Então, os casos que a gente tem são recentes, mas são casos de sucesso. São casos que os pacientes realmente estão satisfeitos porque ganharam tempo do tratamento. Alguns poucos conseguiram que o convênio autorizasse, então tiveram um custo menor também, tá? Enfim, tem todas essas vantagens e desvantagens que a gente falou no vídeo. Se ficou mais alguma dúvida, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer responder vocês, ajudar vocês no que for possível, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!